João 10, versículo 14. A palavra de Deus nos diz: eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Pai, em nome de Jesus, a tua igreja está aqui reunida, ó Deus, e nós te agradecemos a oportunidade de estarmos juntos aqui para cultuar o Senhor nesta noite. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra, que é viva, Deus, e eficaz. Palavra que penetra no nosso coração, ó Deus, palavra que fala a nossa mente e que transforma também o nosso viver. Nós queremos agradecer a oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amados, esses dias eu estive visitando a minha família e eu achei bem interessante que eu tenho um irmão que o Senhor Jesus alcançou e hoje ele é pastor. Ele teve a vida longa, uma vida bem desajustada, e não acreditava em Cristo Jesus. Nós pregávamos para ele várias vezes, e eles muitas vezes riam de nós. E como eu fui a primeira convertida na minha casa, depois veio mais outros irmãos, que também é pastor, meu pai é presbítero, e o último foi esse irmão. Esse irmão, ele sempre corria da palavra de Deus, ria de Jesus, não queria nada com Deus. Mas quando Deus chama, o chamado de Deus é um chamado irresistível. Não tem como brigar com Deus, falar não para Deus, porque quando Ele chama, é porque o Espírito Santo já trabalhou no coração do homem, então o homem dá a resposta do sim. E quando há uma conversão, nós sabemos que é o dia que Deus marcou para aquela pessoa, para ser alcançada e voltar para o Senhor Deus. E assim foi com meu irmão. O meu irmão, ele não queria saber de Jesus. Nós pregávamos para ele, ele achava que era perca de tempo vir para a igreja, ele achava que nós não estava batendo bem da cabeça. E o outro irmão que eu tenho, chamado pastor Carlos, hoje ele trabalha no Rio de Janeiro, e esse irmão sempre pregava, sempre falava do amor de Jesus para ele, para o Milton, o pastor Milton, e ele falava: não, pode ir você. Aí o meu irmão dizia para ele: o seu lugar está lá na igreja, o banco está vazio te esperando. Ele falava: às vezes um dia eu vou, mas não queria saber de Jesus. Até que foi um dia, ele resolveu ir ao culto. E para conhecer a igreja, de tanto que o irmão convidou, o meu irmão Carlos, Roberto, pastor Carlos. E chegando lá, toda a palavra ia ao encontro da necessidade do meu irmão. Ele ficava inquieto, porque a palavra que o meu irmão, o outro pastor Carlos, pregava, era diretamente para ele. O culto durante os cânticos, as pregações de outras pessoas através do cântico, era direto para o meu irmão. Até que ele não resistiu quando o meu irmão pregou, pastor Carlos, Roberto, e ele fez o apelo para quem quisesse aceitar Jesus naquele dia, naquele momento, era para essa pessoa seguir, ir até a frente. O meu irmão estava chorando, ele não sabe como que ele chegou até a frente, mas ele foi e levantou as mãos para Cristo e recebeu o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. E interessante que ele cresceu muito rapidamente nos caminhos de Deus, conhecendo a Deus, ora, busca o Senhor a cada instante na sua vida. E hoje ele é pastor, e essa semana, 2 semanas atrás, eu fui visitar esse irmão. E eu achei muito interessante
o que a igreja, os irmãos da conferência fizeram para o meu irmão. Vestiram ele de pastor, eu mostrei até para a Adélia, vestiram ele de pastor, com o seu cajado na mão, e todas as suas ovelhas, toda a igreja, as irmãs, os irmãos, vestidos de ovelhas. E fizeram um banner grande, e fizeram para ele, quando ele chegou lá e viu a foto dele e todas as ovelhas. Achei muito interessante a criatividade deles e a comparação. Aqui então nós estamos falando, próprio Jesus falando que eu sou o bom pastor. Aqui é o próprio Jesus, ele é o pastor da igreja. Então hoje, se nós estamos reunidas aqui, porque o nosso pastor deu a sua vida por nós. Hoje, se nós estamos reunidos cultuando ao nosso Deus, porque nós fomos resgatados, comprados pelo sangue de Jesus. O pastor aqui, ele diz que ele é o pastor e ele dá a vida por sua ovelha. Nós louvamos a Deus por isso. Amados, nós queremos estar falando da eleição. Da eleição, a doutrina da eleição. Essa doutrina está baseada na obra, no propósito missionário. Por quê? A doutrina da eleição está baseada na obra missionária. Claro que Deus, na sua eternidade, Ele já havia escolhido nós. Nós não estamos falando totalmente, somente da eleição, mas da doutrina. Essa doutrina, ela tem a base no propósito missionário. E a obra missionária está baseada nas Escrituras. E as Escrituras, essa Escritura, está fundamentada no Deus que escreveu essa Escritura para nós. E hoje nós podemos ter a palavra de Deus escrita, essa palavra que fala ao nosso coração, porque o próprio Deus escreveu esse manual para nós, para que nós entendemos, compreendemos quem é o nosso Deus, e assim nós possamos seguir os seus passos, seguir as orientações de Deus, para que possamos viver uma vida de acordo com a sua vontade aqui na terra. Nós louvamos a Deus por esse privilégio que a igreja tem. Então, o nosso pastor maior, juntamente com Deus Pai, ele preparou tudo para nós. E hoje nós somos, então, ovelhas. Ovelhas aonde nós seguimos o seu pastor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra de Deus continua falando aqui conosco, irmãos. Acompanha comigo aqui na palavra, cada irmão com a sua Bíblia aberta. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. E assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida por elas. Mas o versículo 16 fala, nós aqui somos ovelhas de Jesus, aqueles que já foram alcançados pela graça, os que já são eleitos, aqueles que já tiveram um encontro com Cristo, que já reconhece o seu senhorio, já reconhece o seu dono, já foi esclarecido para ele quem é o seu Pai. Essas pessoas como eu e você, o Senhor Jesus fala que Ele deu a vida por nós, mas deu a vida por outras que ainda não estão no meio do seu rebanho. O versículo 16 diz, ainda tem outras ovelhas que não estão no aprisco. E essas ovelhas têm que ser rebanhadas. E como que essas ovelhas serão rebanhadas? Elas foram eleitas, elas já foram eleitas por Deus na fundação do mundo. Mas como que essas ovelhas serão arrebanhadas? É através da minha vida, irmão.
é através da sua vida. Existem muitas ovelhas, Israel de Deus espalhado na face da terra que ainda não ouviram falar de Jesus, que ainda não entregaram a sua vida para Cristo, e estão ainda distante do amor de Deus, debaixo da ira de Deus, debaixo do domínio de Satanás, fazendo todas as práticas que Satanás gosta e que odeia o nosso Deus. Mas elas precisam ouvir do Evangelho. Elas precisam ouvir falar do amor de Deus. Elas precisam ouvir falar do plano de salvação. Mas como elas ouvirão, se não há quem pregue a palavra de Deus? Como elas ouvirão, se alguém não foi enviado até elas? Então, a palavra de Deus fala que essa missão é minha, essa missão é sua, essa missão é nossa. As ovelhas que ainda estão perdidas, nós que devemos buscá-las, porque elas também pertencem a Jesus Cristo. O Senhor Jesus morreu por elas, e Ele quer que essas ovelhas sejam resgatadas. Ele quer que essas ovelhas também cultuam a Ele. E Ele quer que essas ovelhas reverenciem ao nosso Deus Pai. Ele quer que essas ovelhas sejam tiradas do domínio de Satanás. Aqui a palavra de Deus fala: a mim me convém conduzi-las. Jesus quer conduzir a vida dessas ovelhas, da mesma forma que está conduzindo a minha e a sua, irmão. Será que você e eu temos o mesmo amor que Deus tem para as almas perdidas? Será que você e eu tem a mesma paixão por aqueles que estão distantes de Deus? Será que você e eu temos o mesmo desejo, objetivo de trazer essas pessoas, essas ovelhas para perto de Jesus? Essa é a minha missão e essa é a missão sua, porque o próprio dono, dessas ovelhas, o próprio pastor, ele quer conduzir o seu rebanho. Amados, muitos e muitas dessas ovelhas, o Israel de Deus ainda está incompleto. O povo de Deus está incompleto. E cada vez que nós pregamos a palavra, cada vez que nós anunciamos Jesus para outra pessoa, e que o Espírito Santo de Deus convence aquela pessoa do seu pecado, é menos uma pessoa que está no inferno. Elas serão resgatadas e trazidas para perto de Jesus. Aqui a palavra de Deus fala, irmão, que Deus ele quer ser cultuado por todos os povos, por todas as nações, por todas as tribos. Então nós que devemos fazer isso, porque o nosso Deus quer ser conhecido, quer ser adorado e quer ser cultuado por essas pessoas também. Os gentios, no versículo 16, fala, eles ainda estão distantes e são alvo do amor de Deus. São alvo do amor de Deus. Mais adiante nós vamos ver o que Jesus fala. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. E ninguém atira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Amado, nós vemos que a palavra de Deus nos ensina que Jesus ele veio para salvar a humanidade. Mas nós também aprendemos nas Escrituras que o sangue de Jesus, ele foi para todos, mas ele é eficiente para os eleitos. Então, o sangue de Jesus, ele é eficiente para os eleitos, aquele que Deus já escolheu antes da fundação do mundo. Então, você pode falar comigo, mas se Deus já escolheu as pessoas, então para que pregar? Já está eleita. Deus já está eleita.
Pregar para quê? Mas elas precisam ouvir. Elas precisam ouvir a palavra do Senhor. Por isso, irmão, a igreja de Jesus Cristo, ela foi constituída para, muitas vezes, para nós estarmos reunidos, mas a igreja, ela foi constituída para sair e não para ficar dentro das quatro paredes. A igreja de Jesus Cristo, ela foi constituída para sair para os quatro cantos da terra, para sair para pregar o evangelho. Existem pessoas que estão na marginal, pessoas drogadas, prostitutas, crianças abandonadas. As religiões no Brasil e no mundo estão crescendo assustadoramente. Porque muitos de nós, às vezes, acomodamos dentro do nosso conforto e não pregamos a palavra. Muitos de nós viemos somente para a igreja aos domingos. Muitos de nós temos vergonha de dar testemunho e falar que nós somos crentes. Medo das pessoas abusar de nós, de pensar que nós somos ultrapassados. Achar que a Bíblia está ultrapassada, nós vivemos na modernidade. Então muitos têm vergonha de pregar a palavra de Deus. Mas Deus fala que nós devemos pregar, porque nós somos porta-voz dele. Nós somos embaixador do Senhor Deus. Nós representamos o céu aqui na terra e nós devemos pregar a palavra de Deus na autoridade do Espírito Santo de Deus, para que as pessoas ouçam, porque no dia que Jesus voltar, ninguém vai falar que eu nunca ouvi essa palavra, falar de Deus, falar do céu, falar do arrependimento, falar do pecado. Então a palavra de Deus nos ordena a pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Isso é um privilégio, irmãos. Pregar a palavra, testemunhar de Jesus, falar para as pessoas o que Jesus fez na minha vida. Ele me ressuscitou. Eu estava morta nos delitos e pecados. E Jesus então vivificou a minha alma, o meu espírito, e me reconciliou com Deus através do Espírito. Então a pregação da palavra de Deus é simples. A pregação da palavra de Deus é simples. É só obedecer. E o Espírito vai usar você. Ele vai dar a palavra para você pregar. Ele vai dar poder para você testemunhar, você e eu. E assim nós vamos rebanhando o rebanho do Senhor Deus, trazendo outras ovelhas, para que possa adorar e glorificar esse Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem sustentado a minha vida, o Deus que tem sustentado a sua vida, o Deus que tem dado livramento para você e para mim, o Deus que tem carregado você no colo, nos momentos difíceis da sua vida. O Deus que na hora que você chora, você não pode contar para as pessoas o sofrimento que você está passando, a provação que você está passando, mas Ele está ali com você. Ele está segurando a sua mão, Ele está carregando você no colo. Ele fala, meu filho, eu estou aqui, você não está sozinho. É esse Deus que exige de nós, que nós devemos pregar para outro, para que outros confiem nele também e sejam salvos e tenham a garantia da vida eterna e tenham a esperança que nós temos, porque nós estamos aqui um tempinho para que nós conhecemos mais e mais o nosso Deus e assim poucos dias adiante, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou 10, ou 15, ou 30, ou 50, ou 100, aí nós iremos para a eternidade, irmãos. Para a eternidade, então nós devemos trabalhar enquanto é dia, pregar a palavra incansavelmente. Deus exige isso de nós. Ele não falou, Lucimar, minha filha, oi, olha, você foi alcançada, eu te resgatei, eu te dei o maior presente que o ser humano pode dar,
agora você guarda esse presente com você, e você senta, vai só nos cultos, não prega. Ele não falou isso, falou, eu te dei esse presente, mas você tem uma responsabilidade diante de mim. Eu e você temos responsabilidade diante de Deus. Ele não pediu, ele ordenou. É um imperativo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Missões está no coração de Deus. Jesus é o pastor da ovelha. Ele, nós podemos confiar nele. Ele é a razão do nosso viver. Nós temos que respirar missões, inspirar missões, porque o nosso Deus é missionário. Ele é o maior interessado em alcançar as vidas que têm sido ceifadas para a eternidade e condenadas a viver eternamente no inferno. Essa é a responsabilidade minha e essa é a responsabilidade sua. Então a palavra de Deus nos fala aqui, irmãos, que a igreja, Deus chamou a igreja, ela está constituída para sair e não para ficar dentro das quatro paredes. Nós fazemos missões ao mesmo tempo no mundo inteiro. Então aqui, na Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins do mundo, ao mesmo tempo. Nós somos um, irmãos. Nós somos um corpo de Jesus. E nós temos Jesus como nosso pastor, o cabeça da igreja. Ele exige isso de nós, para que nós façamos o nosso trabalho, enquanto há tempo, enquanto há e fora de tempo também. Interessante que ele fala que a ovelha, lá no versículo 3, ela ouve a sua voz, né? Então o terreno já está preparado, é Deus que prepara o coração do pecador ou do ser humano. Pecador nós falamos na Guiné-Bissau. Nós nos chamamos de ser humano, nós falamos você é um pecador. Então você é um pecador. Então é Deus que prepara o coração. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Nós vemos ali a parábola do semeador. Quantos tipos de solo nós vemos ali? Vários tipos de solos diferentes. Mas nós vemos um solo que foi preparado para receber a semente. Então a palavra de Deus nos ordena a pregar. Nós não sabemos qual o bom terreno, qual que foi preparado, mas o Espírito Santo de Deus é quem trabalha. Quando nós pregamos a palavra, Deus trabalha com seu Espírito e vidas são transformadas pelo poder de Deus. Por isso que Jesus diz que a ovelha, aquela que pertence a ele, ela ouvirá a sua voz. Ela ouve a voz. Ela não vai ouvir a voz de estranhos. Isso serve também para aplicar para a igreja, para aqueles que já são crentes. Aqueles que conhecem o Senhor Jesus. Pode vir quem for falando de outros. Ela vai permanecer firme, porque ela conhece o seu Deus. Então a palavra de Deus fala aqui, que a ovelha, ela conhece, né? Ela ouve a sua voz. E ela responde à voz do Senhor Jesus. Então, como pastor, né? A ovelha, ela ouve, ela vai compreender o evangelho. Ela vai ter entendimento quando nós falarmos do plano de salvação para ela. Muitas pessoas, às vezes, você fala do amor de Jesus, do plano de salvação, elas não entendem. Tem muitas que não entendem, elas ouvem, mas não entendem. Mas aquela que foi eleita, escolhida por Deus, antes da fundação do mundo, ela vai ouvir, ela vai compreender, ela vai entender a palavra do evangelho. E ela vai responder o sim para o Senhor Jesus. Amém, igreja? Então Deus, ele quer usar a minha vida e quer usar a sua vida. Aí, aonde você está? Sentado no banco. Quantas pessoas você alcançou para Jesus esse ano? Quantas? É só você e Deus.
Como que você tem olhado a obra missionária? Você é um missionário. Eu sou uma missionária. Você é missionário. Cada um de nós somos missionários. Até a criança, ela é missionária. Ela testemunha de Jesus dentro de casa. Quando vocês, professores, fala do amor de Jesus para as crianças, ensina o amor de Jesus para as crianças, elas guardam no coração. E essa palavra que é ensinada transforma a vida dessa criança. De tal forma que os pais, se não forem crentes, eles notam a diferença no seu filho. É o poder de Deus. Então a semente que você está plantando, ela frutifica. Imagina você, que maravilha, você pregar para uma criança, ou para um adolescente, daqui a pouco, ou eu mesmo pregando, daqui uns dias eu vou ser ceifada, eu vou para a glória, mas o fruto vai ficar. A palavra de Deus vai continuar sendo plantada através daquela vida, porque você pregou para ela. Então não tenham vergonha de pregar o evangelho, pois ele é o poder de Deus. E Deus quer usar você e quer usar a minha vida. Deus quer ser conhecido através de nós. Nós somos embaixadores. Nossa, embaixador é muito importante, né? Você sair e ser embaixador na Guiné-Bissau. Trabalhar na Embaixada do Brasil na Guiné-Bissau, nos Estados Unidos, outro lugar, representando o nosso país. Assim nós somos, irmãos, representantes do céu aqui. Cada um de nós. Nós somos porta-voz de Deus, boca de Deus. Então, se nós somos isso que a palavra fala, nós temos que ter um ouvido bem grande para ouvir a voz de Deus, que fala conosco, através da nossa mente, do nosso também coração. Deus fala conosco, para que nós entendamos o plano dele para nós, enquanto vida nós temos aqui na terra. Louvado seja o nome de Deus, porque ele, mesmo nós sendo imperfeitos, ele quis escolher nós, pecadores, insignificantes. Ele quis escolher cada um de nós para ser seus filhos e ser os seus discípulos. Discípulos é seguidor de Cristo. Se nós somos seguidores de Cristo verdadeiramente, nós fazemos as mesmas obras que Jesus faz. Se você e eu amamos Cristo de verdade, nós vamos buscar o nosso Deus todo dia, com toda a força do nosso coração, da nossa alma. Nós vamos amar de verdade ao Pai, da mesma forma que o Filho ama. E nós vamos completar, fazer a obra que Jesus iniciou e deixou o restante para nós. Nós vamos estar envolvidos mais com Deus, e não com as coisas terrenas, irmãos. Às vezes nós estamos muito envolvidos com as coisas daqui. Parece até que nós não vamos para a eternidade. Nós estamos tão envolvidos com nossos dia a dia, nossas correrias, com os nossos compromissos, que nós às vezes não lembramos do céu. Nós devemos pensar no céu dia e noite e ter desejo para ir para lá. Um lugar que a rua é de ouro, um lugar que não haverá mais cansaço, nem choro, nem tristeza e nem morte. Um lugar onde nós vamos cultuar ao nosso Deus dia e noite. E não vai ter canseira, é só alegria, irmãos. Mas às vezes nós estamos tão apegados com as coisas aqui da terra, né, que nós não lembramos, nós não interessamos, parece que o céu está muito distante. Nós não temos aquele desejo ardente, irmão, de estar convivendo com Jesus. E nós começamos a viver o céu aqui na terra. Nós começamos a sentir a presença, o poder de Deus, a alegria do Espírito aqui na terra. Se isso não estiver acontecendo com você, tem algo errado, irmãos. Enche da presença de Deus, viva Deus. Tem alegria no Espírito.
alegria na salvação, alegria de ter comunhão com Deus. Envolva com o poder do alto, busque as coisas lá de cima. Enche, porque os dias aqui são maus. Os dias aqui são maus, irmãos. E assim então as Escrituras nos mostram, na palavra de Deus, que essas ovelhas, ela conhece o seu pastor, ela ouve a voz dele e ela segue os seus passos. Então nós, como ovelha do Senhor Jesus, nós precisamos seguir os passos do Mestre. E seguindo os passos do Mestre, é fazendo a vontade dele. Muitas vezes fazer a vontade de Deus, às vezes a gente não quer fazer. Às vezes dói. Se o irmão pisa no seu calo, se o irmão pisa no seu pé, ô irmão chato, eu não suporto aquele irmão, eu não suporto tal pessoas. Mas a palavra de Deus fala que nós temos que suportar uns aos outros. A palavra de Deus fala que nós temos que amar. Jesus amou, foi cuspido, apanhou, sofreu, foi debochado, até morreu. Com a boca fechada, Jesus não falou nada. Ele foi como ovelha para o matador, sem abrir a boca e sem reclamar. E às vezes, como que nós reclamamos, irmãos? Às vezes nós não amamos nada o nosso próximo. Mas a palavra de Deus nos fala que nós devemos amar uns aos outros como Deus nos amou e porque o amor de Deus está em nós. Então nós amamos uns aos outros, assim o mundo vai ver que nós somos verdadeiramente, o quê? Filhos de Deus. Somos pequenos Cristos. Nós devemos amar, mesmo em situações difíceis, mesmo que o irmão ou a irmã pisa no nosso calo. Deus, ele é especialista em juntar pessoas para trabalhar em nós. Uma vez eu contei uma história do bambu aqui, não sei se os irmãos lembram. Alguém lembra? Levanta a mão. Certa vez um homem, não lembra, mas eu já falei aqui. Um homem muito rico, ele tinha um jardim, vocês vão lembrar, muito bonito. Então, todos os dias, no final da tarde, aquele senhor, ele passeava no seu jardim para ver a beleza daquelas flores. E no meio do jardim também ele resolveu plantar uma moita de bambu. E no meio daquela moita de bambu, aquele homem sempre ficava apreciando o bambuzal. E ele foi se envaidecendo. Sabe? Foi cada dia que o dono daquele jardim ficava diante dele, ele se envaidecia. Ele foi tendo orgulho. Deus rejeita os orgulhosos. Mas aquele bambuzal, ele sentia muito orgulho. Até que um dia, o senhor, isso é uma ilustração, tá, irmão? Que bambu não fala, tá? É a ilustração que eu vou falar. Então, até que um dia, o moço, o dono do bambuzal, do jardim, falou, você me olha tanto, o bambu falou para o dono do jardim. E ele falou, você me olha tanto? Aí ele falou, sim. E você quer me servir? Aí ele falou, quero sim. Ele todo envaidecido, porque aquele homem, né, do poder executivo alto ali, em frente a ele. Ele falou, olha, para você me servir, você vai sofrer. Você quer assim mesmo? Ele falou, quero sim. Ele falou, eu vou ter que cortar você para me servir. Aí, você vai sentir dor. Você quer assim mesmo? Aí ele pensou um pouco e falou, quero sim. Ele falou, depois que eu cortar você, eu vou ter que amontoar você. Amontoar, fazer os montes. E mesmo você vai ser ralado um no outro. Você assim quer me servir assim mesmo? E ele disse, pensou um pouco, ia ficar ralado, dói, né? Mas ele falou, quero sim, quero servir.
Aí ele pensou, olha, depois que você foi cortado, sentiu dor, vai ser amontoado, vai sentir dor, que vai ser ralado um no outro. Depois vou ter que abrir você. Vai sentir mais dor ainda. Porque na hora que eu abrir você, você vai sentir dor. Quer me servir? Ele pensou muito na dor, mas disse, eu quero. Ele falou, depois eu vou tirar todos os nós que tem dentro de você. Você vai sentir dor. Eu vou tirar todos os nós. E ele pensou e falou, mesmo assim eu quero te servir. Aí então aquele homem falou, depois você será colocado num carro e transportado para outro lugar e será colocado numa fonte como calha para dar água, derramar água, jorrar água para muitas pessoas beberem, saciar a sua sede. Assim somos nós, irmãos. Deus, ele chama a gente para dentro da igreja. E aqui na igreja nós vamos ser trabalhados. Nós temos que amar, mesmo que aconteça alguma coisa na sua vida ou na minha vida, que nos faça chorar por causa daquele irmão ou daquela irmã. Mas nós temos que amar ela, porque Deus está trabalhando a nossa vida através daquele irmão. Nós não podemos sair falando dele, nós temos que orar por ele, pedir força a Deus e amar. Amar a pessoa que nos ama é fácil demais, mas aquela que não nos ama, que pisa no nosso pé, é difícil, irmão. Mas nós somos o quê? Seguidores de Jesus. Nós somos pequenos cristos. Nós temos que seguir os passos do Mestre. Ele é o nosso pastor e a ovelha segue os passos do seu pastor. Aqui a palavra de Deus nos fala, irmão, que além da ovelha, que nós estamos vindo para nós dentro da igreja, nós somos ovelhas de Cristo, né? Ela ouve, ela obedece o seu pastor. E para obedecer a Jesus, nós temos que renunciar a nós mesmos. Difícil renunciar, né? Mas nós precisamos renunciar. Pregar a palavra de Deus para as outras pessoas e amar aquelas pessoas que não nos amam. Amar o nosso irmão e obedecer a palavra de Deus. É isso que eu estou fazendo também no campo, irmãos. Há 10 anos estou no campo missionário, pregando a palavra de Deus porque Ele me convocou. Pessoalmente, Deus falou comigo aqui, que me queria em missões e me faria missionária. Deus me chamou, eu não sabia nem o que era missões. Eu nunca tinha ouvido essa palavra, mas fui buscar a entender com a nossa irmã Elisete o que é missões. E ela me orientou que missões é pregar a palavra de Deus, é falar do amor de Jesus para as pessoas que nunca tinham ouvido falar dele. Por isso Deus me preparou e hoje eu estou no país da Guiné-Bissau, ali servindo ao Senhor. Dificuldade, irmãos, temos muitas dificuldades. Lutas, muitas lutas. Guiné-Bissau é um país não muito grande, com 1.600.000 pessoas. Mas é um país que tem vários deuses. É um país que tem muitas etnias, cada uma falando o seu dialeto, a sua cultura diferenciada, cada um servindo o seu Deus e fazendo seus sacrifícios. Guiné-Bissau é um país que nós enfrentamos muitas batalhas espirituais e enfrentamos também muitos inimigos. Inimigos de Deus e inimigos nossos. Irmãos, para fazer a obra no país da Guiné-Bissau é muito difícil. E eu preciso das orações de vocês. Porque nós somos um em Cristo, onde nós somos um corpo, onde Jesus, ele é o cabeça. Ele é o Senhor da igreja. Então eu estou na Guiné-Bissau representando a igreja brasileira, a igreja aqui
de Nova Brasília. Estou representando a igreja do Brasil. Porque um dia alguém veio e nos salvou. Outros vieram e pregaram para nós. E o Espírito de Deus nos vivificou. E hoje nós somos salvos pela graça. E hoje nós podemos contemplar Jesus Cristo. E por isso, hoje, Deus me tirou no seio da igreja para pregar para outros que não conhecem o Evangelho ainda. E Deus me levou então para o país da Guiné-Bissau. Temos batalhas espirituais, irmãos. Muitas vezes nós não conseguimos dormir por ataques satânicos na nossa vida. Muitas vezes, quando nós acordamos, amanhecemos dia, a gente está cansada, porque lutamos noite inteira em oração para vencer o inimigo, que tem lutado muitas vezes contra a nossa vida e contra a obra de Deus. Hoje nós estamos construindo um seminário, porque nós cremos que muitos e muitos passarão pelaquele seminário e serão preparados para entrar nas aldeias guineenses e pregar a palavra de Deus. E através desses irmãos, muitas e muitas vidas serão tiradas da garganta do inferno e trazidas para o domínio de Cristo. Mas, irmãos, muitas e muitas vezes nós estamos lá fazendo um alinhamento, o alicerce para o alicerce do seminário. Muitas e muitas vezes eles vão lá e arranca tudo. Arranca as estacas. Nós vamos, colocamos de novo. Muitas e muitas vezes material de construção são furtados. Muitas e muitas vezes carrinho de mão, pá e outros materiais de construção são sumidos, são desaparecidos, são roubadas as portas. E nós estamos ali, irmãos, trabalhando incansavelmente, lutando para ver o progresso do Evangelho naquele país. Nós precisamos da oração de vocês. Nós precisamos que vocês clamem a Deus por nós. Nós precisamos de vocês. Nós precisamos. Hoje, nós estamos em luto na Guiné-Bissau. Nós, como missionários, nós não fazemos distinção, assim, de denominação. Nós trabalhamos juntos. O presbiteriano, o batista, o assembleano, nós estamos trabalhando para o reino de Deus. Nós queremos que o Evangelho cresça, o reino de Deus cresça no país da Guiné-Bissau. Então nós, guineense, fala que nós juntamos as mãos para trabalhar em serviço, em prol do Evangelho, servindo ao Senhor no meio do povo guineense. Mas ontem, irmãos, há 2 anos, 3 anos, nós perdemos uma missionária da Jocum. Mulher de Deus, ela trabalhava lá muitos anos, servindo ao Senhor no centro de nutrição. Muitas e muitas mães desnutridas, filhos desnutridos, passaram pelas mãos de Jude. Mas Deus a levou por causa de uma malária. Nessa madrugada, isso foi há 3 anos. Nessa madrugada, Gigi, uma outra missionária, que ficou no lugar de Jude, trabalhando no centro de nutrição. Ela também teve o paludismo e nessa madrugada ela também morreu. Estamos em luto. Uma menina nova, bonita, largou os seus familiares e foi servir ao Senhor. E por causa de uma malária, ela morreu. Aprouve Deus recolher em seus braços.
Então, ore pela família enlutada. Assim somos nós. Hoje eu estou aqui. E estou despedindo da igreja. Porque na terça-feira eu irei. Já irei para São Paulo e na quarta pego o avião para ir para Guiné-Bissau. A gente nunca sabe se a gente vai voltar. Mas se eu não voltar, nós nos encontraremos na glória. Permaneçam firmes e fiel nessa caminhada com o Senhor Jesus. Porque a cada dia nós estamos dando passos longos para a eternidade. Que nos aguarda, irmãos, o céu. Então a nossa pátria não é aqui. Por isso nós devemos trabalhar com alegria, incansavelmente, servindo ao Senhor da glória, o nosso Deus Todo-Poderoso. Gostaria de pedir que a igreja orasse, depois, no término desse culto, em favor da família enlutada. Essa moça é do Pará, para que Deus console os familiares. E orem também para o líder da Jocum, que além deles perderem essa missionária, Gigi, o filho também está muito mal. No momento do enterro, ele estava levando o seu filho também com malária para a capital. Porque a Jocum é no interior em Gabo. Orem para que Deus cure aquela criança. Que dê força para os pais. Que dê consolo. Que dê esperança. Que renove a Wesley e a Rose. Que Deus ensine eles a confiar nele. Sabendo que o Senhor está no controle de qualquer situação e qualquer circunstância.